que é a simbólica das cores? Eu sei que o nome parece estranho, se você já ouviu falar de coloração pessoal, tem tudo a ver, mas é muito mais do que isso, eu vim aqui para te contar através de uma história. Eu sou a Jéssica Valentini, sou criadora do método Simbólica das Cores, que é um método de autoconhecimento através das cores, da nossa cartela de cores. Vou te contar a história para você entender de onde surgiu. Todo mundo me pergunta e eu vim te contar para você entender como faz sentido e por que toca tanto o nosso coração. O primeiro teste que eu fiz foi com uma grande amiga, né, que foi meu case em todos os sentidos. Ela tem uma cartela de cores, ela tem uma personalidade muito expansiva, muito alegre. Quando a gente foi fazer o teste dela, quem é consultora de imagem sabe que é normal a gente ficar em dúvida entre duas cartelas. No caso dela, a gente ficou em dúvida entre essas duas aqui. A gente descobriu que a dimensão principal dela é a temperatura quente, no caso dela, e que a gente ficou em dúvida entre primavera quente e outono quente. São duas cartelas parecidas, tem a dimensão principal quente, porém o outono é um pouco mais profundo, cores mais escuras, mais fechadas, a primavera mais aberta, né? São cores novas. Aqui a gente tem o fim do ciclo e aqui a gente tem o início do ciclo. E o que foi interessante é que quando estava indicando que ela era mais primavera, ela fez um comentário que a gente riu muito. Ela falou assim: amiga, eu já sou uma palhaça. Se eu usar essas cores, esse vermelho é o vermelho do palhaço, né? Eu vou ficar mais palhaça ainda. E a gente começou a rir porque de alguma forma trouxe essa possibilidade. Ela falou, será? Né? Será que tem lógica? E aí eu olhei pro verde e eu falei, esse verde é o verde do papagaio? Amiga, você é uma papagaia também. E a gente começou a rir, começou a cogitar. Quando eu fiz o teste em seguida pra mãe dela, deu exatamente as mesmas cores. Primavera quente, outono quente. Mas a mãe dela tem, ao contrário, ela é muito alegre também, mas ao contrário da Mari, que busca o prazer do trabalho, inclusive ela escolheu uma área, né, que permite, ela trabalha com crianças, então permite que ela continue sendo ela mesma também no trabalho. A mãe dela é uma pessoa que adora o trabalho mais braçal, é super organizada, super metódica, ao contrário dela, né, que é mais expansiva, que é mais, vamos ver se vai dar, né, então tinha uma diferença significativa, embora ambas sejam alegres, no comportamento. E de repente eu comecei a refletir que essas cores quentes aqui a gente tem o mel, aqui a gente tem a abelha. Então deu para entender, né, através de uma comparação simbólica que fez todo sentido para as duas. Elas se divertiram, elas riram e elas perceberam que fazia muito sentido. A partir disso eu comecei a buscar, de fato, surgiu uma hipótese, e eu comecei a buscar na natureza não só as cores dessas duas cartelas aqui, mas de todas as cartelas de cores. E aí as constatações foram surpreendentes. Só que durante muito tempo eu não conseguia entender como fazia tanto sentido e tocava, e os depoimentos que as pessoas me mandavam eram tão profundos, de mudanças tão profundas na sua aceitação, no seu amor próprio, no seu comportamento, nas suas escolhas posteriores, tanto de roupas quanto de profissões, que eu comecei a perceber que podia ter algo mais e que precisava ter uma explicação. Foi aí que eu fui estudar psicologia. Não é na psicologia, né? Tanto que a psicologia das cores não reflete sobre uma coisa muito importante, que é a sua relação com as cores. Então, o que eu percebia? O amarelo, para a psicologia das cores, e de fato é a alegria, porque ele está no sol, porque ele está no girassol. Mas se a gente for pensar, nem todo mundo se sente alegre com o amarelo. Essa também é uma verdade. O que muda? Muda o seu interior, muda o interior de cada pessoa, que é diferente. Ou seja, apesar do amarelo sozinho simbolizar a alegria, nem todas as pessoas vão ficar bem de amarelo e se sentir bem de amarelo. Incrivelmente, quem fica muito bem de amarelo e se sente muito bem de amarelo vai ser uma pessoa que tem uma personalidade mais alegre. Isso foi uma constatação que eu falei, gente, Deus é perfeito mesmo. E sim, faz muito sentido. E quanto mais análises eu fazia, mais eu falava, mais eu perguntava, mais eu encontrava relações simbólicas entre as pessoas da mesma cartela e toda a natureza e a personalidade das pessoas com aquela cartela. Fui estudando um pouquinho os temperamentos, que é uma teoria simbólica, né? Cada pessoa tem um temperamento, ou é terra, ou é fogo, ou é ar, ou é água. Mas eu comecei a perceber que a cartela de cores explicava coisas que os temperamentos não explicavam. Explicava, por exemplo, por que tem sanguíneos mais expansivos e sanguíneos mais introvertidos, mais introspectivos. Sanguíneo de inverno ou de outono, que o ar já fica um pouco mais frio, mais comprimido, não se expande tanto. Ou a terra em cada estação tem uma função diferente, muda, ou seja, o melancólico de cada estação também tem diferenças.